Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Dois temas hoje muito interessantes estão presentes na liturgia da palavra. Na parte da carta dos Hebreus que nós vamos ouvir hoje, nós vamos ouvir sobre o testemunho daqueles que nos precederam na fé. Sobretudo a parte hoje é de Abraão, que é apresentado como modelo de fé para nós, para nos sustentar no nosso caminho. E no evangelho de hoje, nós temos um episódio de Jesus na barca que é muito simbólico pela série de coisas que são citadas. E naquele momento, ao final, por causa da reação dos apóstolos, Jesus vai repreendê-los pela ausência de fé, que é vivida com a dimensão do medo, que estão amedrontados, que não confiam em Deus. Ouçamos. Nós celebramos hoje a memória do grande teólogo Santo Tomás de Aquino. Na antífona de entrada, no meio da igreja, o Senhor colocou a palavra nos seus lábios, deu-lhe o espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu de glória. A leitura de hoje começa com uma definição de fé. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Possuir e ter convicção, ainda não vivendo, mas ter confiança na palavra de Deus que aquilo que Ele nos promete, Ele vai realizar. Então a fé antecipa para nós uma realidade, aquela do reino de Deus, do reino dos céus, que nós acreditamos e que vamos viver no futuro, mas que já dá sabor e que orienta a nossa vida. Essa é a definição de fé que depois vai ser retomada pelo mesmo autor, mas que nos serve muito para nós iluminarmos a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos a fé somente como, e isso aqui é o erro muito presente em diversas pessoas, mesmo de igreja, de pensar a fé como um modo de solucionar os problemas da vida presente. A oração de muitos dos nossos irmãos caríssimos é somente para resolver os problemas da vida aqui. É uma negação daquilo que é a vida verdadeira com o Senhor, uma vida imortal. E então nos apresenta Abraão. Foi a fé que valeu aos antepassados o bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir. Vai se evidenciar alguns aspectos da história de Abraão, sem saber para onde ia. Residiu como estrangeiro na terra prometida. Foi pela fé também que Sara, estéril e anciã, se tornou capaz de ter filhos. E acreditou que nasceria uma multidão, comparável com as estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos esses morreram na fé, todos os patriarcas. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe. Ora, aqueles anciãos, Abraão e Sara, não tinham nenhum filho, e ele acreditou que teria uma descendência numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia do mar. Ele não viu realizar-se essa promessa, ele teve apenas um filho. E depois, ainda em relação a esse filho, vai continuar o autor a falar, mas acreditou na promessa. Se nós olharmos os patriarcas, aqueles que acreditaram numa terra prometida, como por exemplo Moisés, que vai levando o seu povo, então acreditam em uma promessa que eles mesmos não vão ver a realização. Eles desejam uma pátria melhor, isso é a pátria celeste. E Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque eles acreditaram. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ainda faltava um passo determinante para Abraão, que era aquele de colocar Deus no lugar de Deus. Cada filho para os pais é uma tentação de se tornar o Deus dos próprios pais, sobretudo aquele filho tão esperado que é Isaque. Então Deus pede um sacrifício que não deixa realizar, mas que Abraão tem disposição de fazer. É em Isaque que uma descendência levará o teu nome, assim Deus tinha prometido. E agora pegue o sacrifício deste que é a parte mais palpável da promessa que Deus tinha feito. E ele então está disposto a oferecer o filho.
Ele estava convencido de que Deus tem o poder até de ressuscitar dos mortos. Veja que interessante essa expressão. E que nesse aspecto ele vai dizer que Isaac é também um símbolo. Então, o pai oferece o seu filho Jesus Cristo, não é poupado. A humanidade quer tirar a vida e Deus não faz nada mirabolante para salvar o seu filho, ressuscita-o depois da morte, mas ele passa, porque assim quer a humanidade, pela experiência de morte. Abraão, então, é figura deste Deus que está disposto a oferecer o seu filho, mas não oferece. Deus não permite que Isaac seja oferecido. Mas Abraão, disposto a fazer isso, o autor vai dizer, ele então acredita até mesmo na ressurreição desse filho, para que ele tenha uma descendência. E nisso, então, Isaac é o símbolo de Jesus e Abraão o símbolo de Deus Pai. Nós hoje, no Salmo responsorial, nós rezamos com o cântico de Zacarias, porque o cântico de Zacarias, ele vai dizer que Deus está realizando a promessa que fez a Abraão. Essa promessa que fez a Abraão, nós escutamos na primeira leitura, por isso agora nós rezamos com o Salmo responsorial, o Benedictus. Fez surgir um poderoso Salvador, como falara pela boca dos seus santos profetas, para salvar-nos do poder dos inimigos. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, e o juramento a Abraão, nosso pai. No momento que Zacarias começa a falar, ele anuncia que Deus está cumprindo o juramento que fez a Abraão. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Na aclamação evangelho de hoje, Deus o mundo tanto amou, que lhe deu o seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre a vida eterna. Depois do discurso das parábolas, Jesus está com os seus discípulos em uma barca e vai dizer, vamos para outra margem. Atenção, irmãos meus, o Evangelho nos conta fatos, mas que também são simbólicos. Por quê? Nós temos hoje aqui no Evangelho diversas coisas que são símbolos também de outras. A barca é o símbolo da igreja. Na reforma do Santuário São Francisco, nós quisemos revestir as colunas da igreja com a madeira tecla, que é a mais usada para fazer barca, e que é o símbolo da igreja, que é a grande barca do Senhor, que ele é o comandante, o capitão, mas a barca onde estão os apóstolos é o símbolo da igreja. O mar é o símbolo do mal. Na verdade, isso aqui é um grande lago, mas no Antigo Testamento, Deus somente tem a força de abrir o Mar Vermelho, de abrir o Rio Jordão. Então o mar é considerado uma força tão grande que somente Deus pode debelar, só Deus pode mudar. E então, a barca está no meio do mar, que é o mal, e ali está Jesus com os seus discípulos. A ventania começa a aparecer e então uma forte tempestade faz essa barca ser jogada de um lado para o outro. Assim é também com a igreja, no sofrimento, no mundo moderno. Quantas vezes as pessoas perdem a esperança, parece que tudo vai acabar, o que vai acontecer conosco agora, Frei, nessa situação, e isso e aquilo. Não, é a barca do Senhor, aonde o Senhor é o comandante. Mas Jesus que dorme é o símbolo da sua morte. Pense o desespero, a tristeza dos apóstolos diante da morte de Jesus. Os discípulos de Emaús vão dizer que esperavam, não esperam mais. Ora, Jesus não era indiferente, nem na barca, nem quando está no túmulo. Ele continua sendo o comandante da barca, continua sendo a cabeça da igreja. Jesus é despertado pelos discípulos. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Não é que tantas vezes pensamos isso de Deus, que ele não se importa? E Jesus vai dizer, silêncio, cala-te. Por que são tão medrosos? Ainda não tendes fé? E Jesus acalma a tempestade. E eles vão perguntar, quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Ou seja, o vento e o mar só podia obedecer a Deus. É uma manifestação da divindade de Jesus. Ó Deus, que tornaste Santo Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e o amor à ciência sagrada,
Dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.